Tremem os habitantes das terras distantes diante das tuas maravilhas. Do nascente ao poente despertas canções de alegria. Salmo 65:8. Ele atrai as gotas de água, que se dissolvem e descem como chuva para os regatos. As nuvens as despejam em aguaceiros sobre a humanidade. Os peixes serão de muitos tipos. Aparecem flores na terra. E chegou o tempo de cantar. Uma voz ordena: clame! E eu pergunto: o que clamarei? Não foi o Senhor. Contra quem temos pecado? Pois eles não quiseram seguir os seus caminhos. Não obedeceram à sua lei. De modo que ele lançou sobre eles o seu furor. A violência da guerra. Quem mediu as águas? Na concha da mão? Ou com o palmo? Definiu os limites dos céus? Para ele, as ilhas não passam de um grão de areia. Com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Digam entre as nações: o Senhor reina. Regozijem-se os céus. Exulte a terra. Ruja o mar. Versão brasileira, Walker Productions. Bem-vindo a Fiji, um arquipélago de 322 ilhas no amanhã da linha internacional de data. Este é o acontecimento mais empolgante da obra que Deus está fazendo em Fiji, não há dúvida quanto a isso. Um paraíso no Pacífico Sul, onde resorts de elite atraem estrelas hollywoodianas. É uma bênção viver em Fiji nessa hora, nesse momento, e experimentar esse novo mover de Deus. $850.000 pessoas têm a sorte de viver aqui permanentemente. Um pouco mais da metade são fijianos étnicos. O resto são, na maioria, indianos. A comunidade cristã buscou a Deus em oração por quase toda a parte. As pessoas têm clamado a Deus por socorro. Eles buscaram a Deus e pediram que Deus interviesse. Ele respondeu às nossas orações. Agora, Fiji está num pleno avivamento nacional. É algo que ansiávamos por anos que as igrejas se ajuntassem. Esse grande espírito de avivamento que chegou, isso é obra de Deus, não é obra humana. Nós ficamos simplesmente maravilhados quando vemos o que está acontecendo. Observando a nova onda de alegria que toma conta de Fiji, é difícil imaginar a escuridão que dominava a nação apenas 5 meses após a celebração do milênio. Este é o lado do paraíso que os turistas não veem.
desde as suas raízes tribais. Fiji tem tido guerras entre eles mesmos e com outros. E em maio de 2000, a ilha irrompeu-se mais uma vez em conflitos. A desordem civil transtornou nossas vidas como nunca antes. Tem a ver com um espírito muito rebelde em nós. O espírito de revolta, o espírito de ciúmes e de raiva, de divisão, que estão enraizados em nós e em nossa cultura. Quando o primeiro-ministro não fijiano do país chegou ao poder, houve um violento golpe de Estado. Quando eles tiveram as eleições, os indianos ganharam a eleição e conquistaram o poder. Os fijianos não gostaram. O governo foi mantido refém sob mira de armas por 65 dias pelo nacionalista fijiano George Spade. Por mais ou menos 65 dias. Eles não puderam sair da mira das armas. Não aguentávamos ver nosso primeiro-ministro eleito, o primeiro-ministro, apanhando desses marginais. Eles falavam sobre um grupo de pessoas muito extremistas que tinham o poder de controlar o país e sua ideologia, suas ideias eram todas assustadoras. E eles conseguiram, num determinado momento, levar um bom número de pessoas para o lado deles. Ele é herói. Ideais radicais levaram a ações mortais. Houve um motim no acampamento e os soldados chegaram a atacar uns aos outros e houve também uma vítima. Quartel Queen Elizabeth, quartel-general permanente do Exército de Fiji. A tensão está aumentando do lado de fora. A segurança está sendo reforçada em todo o país. Milhares de cápsulas de munição .22 foram encontradas em Naud, no oeste do país. O horário para o toque de recolher foi estendido. Roubo e vandalismo abriram um rombo enorme na infraestrutura e no psique do país. Havia muita violência nas ruas. É a primeira vez que isso acontece. E a maioria dos estabelecimentos comerciais foi destruído. É um desastre. Absolutamente chocante. Uma economia antes robusta entrou em colapso. Dentro de 7 dias, a chegada de turistas caiu drasticamente. Na Austrália e na Nova Zelândia, em particular, foram as notícias principais por semanas. Era desolador. No momento, o foco está no exército para descobrirmos de que lado estarão. Alicia Novak, BBC News. A nação chegou ao ponto mais baixo desde sua expulsão da comunidade britânica no final dos anos 80. Uma situação muito incômoda, especialmente com esse ataque armado contra um governo eleito constitucionalmente e com esses tumultos nas ruas. Nós nos tornamos uma nação conhecida por produzir golpistas, golpes de Estado. E não podemos confiar nem nos nossos soldados quando estão com armas nas mãos. Havia uma força muito poderosa que estava no controle de Fiji naqueles dias. Provavelmente foi o período mais negro da nossa história. Ele esfregou um documento na nossa cara. Foi uma situação que nunca havíamos visto antes e com certeza algo que não queremos ver de novo. Estávamos retrocedendo para a Idade Escura. Não havia mais misericórdia. Foi no meio dessa revolta política que muitos líderes começaram a sondar seus corações. Por que isso acontece em nossa geração? A resposta foi tão dolorosa quanto a pergunta. Quando tudo deu errado no governo, as pessoas culpavam as diferentes denominações por aquela divisão. As igrejas e congregações em Fiji estavam tão divididas. Não havia nem um pouco de união. E a única coisa que fazíamos era dizer, somos melhores, estamos certos, eles estão errados. E ficávamos apontando o dedo uns aos outros. As pessoas caminhavam em direções contrárias, faziam o que bem queriam. Parecia que em toda a esquina de Fiji estávamos nos perguntando, nos conselhos das províncias, no parlamento, todos os lugares, nós tentamos isso e aquilo, nada funcionou. Devidamente alarmado, o presidente de Fiji, com seus ministros principais, marcou uma reunião com os líderes da igreja. A mensagem dele foi cortês, mas direta ao ponto. A falta de união das denominações estava tendo sérias consequências. E as consequências estavam afetando a nação inteira. E assumimos a responsabilidade
pelo que acontecia na nação. A igreja de Fiji só tinha uma coisa a fazer: ajoelhar-se. Tem havido um longo clamor por avivamento e pela transformação das pessoas neste país. E as igrejas individuais puseram isso em suas próprias agendas e tentaram trabalhar separadamente uma das outras. Mas agora, algo aconteceu. Isso nos uniu para clamarmos juntos ao Senhor. Este é o choro genuíno do povo do fundo do seu coração perante seu Deus. Não eram apenas soluços, era uma lamentação. As pessoas simplesmente clamavam. Então, por todo lado, as pessoas oravam. Elas sabiam que qualquer solução para o problema de Fiji teria de vir de Deus, e somente de Deus. Quando aconteceram os eventos de maio de 2000, alguns pastores ajuntaram as suas igrejas e simplesmente oraram e se submeteram a Deus. E pediram a Deus que os perdoasse e que Deus os ajudasse, porque acredito que eles acreditavam que era o último chamado de Deus. Não apenas para os pastores, mas para o povo. E nossos líderes, eles se humilharam e se voltaram para Deus. Foi através das orações em todo o país, nas várias denominações, que o país foi resgatado da beira de um desastre. Fiji precisava de um milagre e havia apenas uma pessoa que poderia realizá-lo. E acredito, e estou muito animado que Deus interveio e trouxe união para seu corpo. Nós vivíamos para isso, porque sabíamos que o avivamento atingiria esse país. Os cristãos começaram a acordar para o fato de que há muito tempo deveriam estar cooperando com Deus e uns com os outros. Quando vimos o que estava acontecendo, o declínio da nação, acho que muitos de nós falamos: ei, acho que agora é hora de nos unirmos. Nós resolvemos que deveríamos estender um convite para todas as igrejas cristãs e movimentos cristãos do país para uma reunião. Foi o momento da verdade. As igrejas fijianas estavam acostumadas a tomarem seu próprio rumo. Elas aceitariam esse convite para se juntarem? Recebemos bem em cima da hora esse convite. Recebemos às 10 horas da manhã e a reunião era às 2 horas da tarde. E fiquei surpreso quando tivemos nossa primeira reunião. Quando ele chegou às 2 horas, seu escritório estava lotado de ministros, chefes das diversas denominações. Meu escritório não comportava tantas pessoas. Para mim, eu ainda não acreditava que isso realmente havia acontecido. Eu sempre soube, desde o início, que um dos elementos que faltavam no avivamento e no mover de Deus na cidade era o ajuntamento do corpo de Cristo. Não demorou muito para que essa nova cooperação ganhasse um nome: Associação de Igrejas Cristãs em Fiji. Energizada pelo Espírito, essa associação do reino logo estava oferecendo encorajamento prático para inúmeros projetos e instituições. E para nós, sabe, isso era um milagre dos milagres e não conseguimos acreditar. Essa é uma história do mover do Espírito nas igrejas. Eu posso dizer que essa união veio através da oração. Agora estamos nos ajuntando. É maravilhoso o poder da oração. A Igreja Metodista, a maior denominação em Fiji, foi uma das primeiras a serem varridas por esse novo mover de Deus. Fomos pegos de surpresa pelo programa de Deus. Não estava na agenda da Igreja Metodista que trabalharíamos juntos com o resto do corpo de Cristo antes do final de 2001. Ainda me lembro das palavras do presidente da Igreja Metodista quando ele disse: acredito que o céu está regozijando porque, finalmente, estamos unidos. Antes eu só pensava em mim mesmo, mas agora percebo que preciso dos outros pastores. Se pudermos trabalhar juntos, unidos, podemos ganhar nossa cidade para Jesus. Eu apenas sei que nasceu de Deus, porque agora trabalhamos com pessoas que antes era como se fosse gato e rato, sabe?
E então, quando o gato e o rato podem andar juntos, só pode ser Deus, não é verdade? Em julho de 2001, essa nova unidade foi ostentada quando cristãos de toda a nação se ajuntaram por 3 semanas de oração e ensinamentos da Bíblia. Para finalizar esse ajuntamento extraordinário, uma multidão de quase 10.000 pessoas se reuniu no Parque Albert para ouvir o primeiro-ministro em exercício, Laicênia Garasi. Há um mês das eleições nacionais, ele poderia ter usado seu discurso para solicitar votos, mas ele não o fez. A maior necessidade de todas é endireitar a nossa nação aos olhos de Deus. Nossos esforços para reconstruir esse país serão em vão, se não estiverem firmemente enraizados no amor e no temor do Senhor. Ao invés de solicitar votos, ele usou a ocasião para se humilhar diante de Deus e da nação. Então estou aqui destituído de meu cargo. Nesse momento não sou um líder político. O que você vê e o que o Senhor vê é apenas uma pessoa. Alguém que necessita do perdão de Deus. Peço a Ele que me perdoe pelas vezes em que fui negligente e frio em meu relacionamento com Ele. Com tua direção, esse pecador será renovado. Achará uma força renovada e um novo propósito na busca da sua vontade. Senhor, novamente lhe peço que me salve, conquiste meu coração e segure minha mão. Eu te honro como o Rei dos Reis. Eu o conheço pessoalmente, então quando ele se levantou aquele dia e fez aquela confissão, ficamos todos muito surpresos. Eu nunca seria capaz de cumprir minha tarefa sem a ajuda de Deus. E jamais esquecerei aquela noite também. Quando estava lá de pé, os ministros da igreja, acho que havia uns 3 ou 4, impuseram suas mãos nos meus ombros e oraram por mim. E foi o momento mais significativo da minha vida e pude sentir que o Senhor estava trabalhando através de mim. E sem isso não teria como eu cuidar dos assuntos desse país. Sentindo a eletricidade espiritual no ar, os cristãos começaram a orar pelas eleições que estavam se aproximando. Nós começamos a orar pelo próximo governo um pouco antes das eleições. Nós repelimos o poder das trevas. Eu podia sentir que uma mudança estava acontecendo e uma mudança muito positiva. 4 semanas depois, SDL, o partido recém-nascido de Garasi, ganhou a eleição. Foi uma grande surpresa, porque era o partido mais novo, recém-formado. Nós formamos o partido 3 ou 4 meses antes das eleições. Foram as orações que romperam. Foi o poder da oração. Só poderia acontecer pela intervenção divina. Eu não consigo dar nenhuma outra explicação. Apoiando silenciosamente essa invasão divina do governo, está o presidente de Fiji, Ratu Josefa Iloilo. Temos líderes tementes a Deus, como Sua Excelência, o presidente. Ele é um homem muito humilde. Em uma declaração formal, lida em frente às câmeras do Sentinel Group em dezembro de 2001, o presidente reiterou sua crença de que a mão de Deus, de graça e proteção, pesou sobre a nação. Creio que esse é o tempo de Deus, de trazer um avivamento para esse país. Mas depois, no momento que não estava no script, ficou claro que essa graça estava sendo sentida de uma maneira pessoal e profunda. O senhor sente a mão e o chamado de Deus na sua vida agora que está liderando a nação? Foi um silêncio eloquente. É uma pergunta muito tocante. No momento em que eu ouvi, Deus falou comigo e disse: "Este é o líder da nação pelo qual você está orando." Eu o coloquei ali. Até recentemente, Josefa Rabono serviu como guarda presidencial, uma função que lhe concedeu acesso ímpar à residência da primeira família. De manhã o presidente sempre acordava por volta de 4h30 e colocava o terno, não ficava de pijama. Sentava na sua cama e tinha um tempo
de comunhão com Deus toda manhã. Era toda manhã. Como um grupo de auxiliares piedosos, o presidente e a primeira-dama invocaram os propósitos dos céus. Deus, que o Senhor escolha a dedo os líderes do governo nessa eleição. Que o seu dedo os escolha. A resposta de Deus foi rápida. E todas as manhãs começamos a ver os resultados. Como um homem novo ao timão, o governo começou a adquirir uma nova fase. E temos muitas pessoas no ministério, e isso me deixa muito feliz, que são cristãos nascidos de novo. É simplesmente o dedo de Deus. É o que o senhor está fazendo. Taito Wonga Vakatonga era um pastor local. Agora ele é o presidente do Senado. É o poder da oração. Eu fui nomeado e estou onde estou só por causa da oração, por causa dele. Absalom Tundreu, outro homem humilde de Deus, foi indicado para chefiar o recém-criado Ministério da Reconciliação. Este é o nosso desafio. Precisamos fazer com que os líderes profissionais, religiosos, políticos, enxerguem uma só visão. Andi Azena Thathau foi a última candidata a conquistar uma vaga no parlamento nas eleições de 2001. Mas Deus e a nação estavam esperando por ela. Agora, membro ativa do Ministério do Primeiro-Ministro, a competência de sua pasta foi estendida para cuidar do bem-estar das mulheres, da redução da pobreza e do bem-estar social. Estou prontíssima para transmitir a palavra de Deus. E simplesmente não hesito em momento algum em compartilhar a palavra de Deus com quem quer que seja. Ou até mesmo em me esforçar para que as pessoas recebam salvação. E faço isso no parlamento. Em todos os meus discursos eu começo louvando o Senhor Deus, dando glória a Jeová. Com a igreja unida e o governo recheado com servos de Deus, Fiji começou a recuperar sua herança espiritual. Muitas pessoas que antes nunca quiseram ir à igreja, agora estou começando a vê-las. Elas querem e me perguntam, quando é o avivamento? Uma tocha de avivamento, encomendada pelo presidente Iloilo no Parque Albert Raleigh, começou a percorrer lentamente todo o arquipélago de Fiji. Muitas cidades e vilas a receberam com grande emoção. Quando eles carregam a tocha por aí, os chefes, eles choram. Todos ficam tão emocionados com aquilo e dizem... É como se fosse, sabe, como se a luz tivesse chegado à nossa terra. É como se o evangelho tivesse chegado a nós pela primeira vez. Nós vimos que o fogo de Deus está sendo espalhado por toda a nação. Todo o arquipélago de Fiji se entregando ao Senhor. É isso que eu quero ver. O fogo nem sempre provocou esperança na alma dos fijianos. Numa era passada, mas não tão distante, sua luz oscilante iluminava rituais medonhos de um horror indescritível. A terra gemia sob o peso de superstições e feitiçaria. Espíritos ancestrais vagavam livremente pelas ilhas, prometendo abundância e exigindo tributo. Ao lado do templo, montões de ossos humanos se alvejavam sob o sol. Sacerdotes se contorciam e falavam com vozes estranhas. Era um mundo onde os chefes retinham poder absoluto. A vida das pessoas comuns dependia do seu humor ou do seu apetite. Mulheres eram dadas como pagamento de tributo ou tomadas como um prêmio de guerra. As lutas tribais eram horripilantes e frequentes. Alimentados por vingança e ganância, guerreiros violentos desolavam vilas inteiras e até mesmo ilhas inteiras. Inimigos vencidos eram carregados do campo de batalha, amarrados em varas compridas para serem cozidos e comidos.
Mas esses instintos canibalescos às vezes eram direcionados aos vivos, num ato de crueldade pavorosa. Chefes fijianos chegavam a ordenar que suas vítimas cortassem lenha para o fogo que assaria seus próprios corpos. De acordo com relatos dos primeiros missionários metodistas, a capital real de Baus fedia por dias a fio, pois havia carne humana assando em todas as cabanas. Mesmo depois que os dias do canibalismo acabaram, o poder do fogo permaneceu. Na ilha de Penga, o clã Sual vivia debaixo da influência de espíritos semelhantes aos Menehune da mitologia do Havaí, conhecidos como Veili. Na periferia da Vila Rakua, os sacerdotes dos clãs enchiam covas com pedras quentes e andavam sobre elas. Esta é uma das vilas que pratica feitiçaria num nível alto, no maior grau que existe. A feitiçaria era muito forte na vila. Ali ficava a cova maior. Penny Sorowale, alto sacerdote do clã Sual, começou a andar sobre o fogo quando tinha 15 anos. Todas as vezes que eu andava sobre pedras quentes, nunca sentia calor algum. Os Veili eram invocados para assistirem o ritual. Antes da cerimônia, ninguém subia a montanha, onde esses entes moravam, os demônios. Pegávamos uma cesta e enchíamos com 2 tipos de folhas. Para atrairmos os demônios aqui para baixo, para o vilarejo. A cesta era colocada debaixo da cama do sacerdote. E às vezes à noite eles ouviam o canto daqueles demônios. Embora os sacerdotes de Rakua fossem protegidos do calor insuportável das pedras, pagaram um alto preço por isso. Havia uma maldição sobre esse vilarejo. Pessoas estavam morrendo, e eles não sabiam por quê. A maioria deles morreu fora de suas casas, e aquilo provocou medo nos corações. Silaza Rogongo era um grande traficante. Eu plantava maconha. Ele ficava embrenhado aqui. A polícia não conseguia encontrá-lo. Eu plantava grandes quantidades e escondia tudo no mato. E ele me levou até o local onde ele cavava e colocava as folhas secas numa garrafa, esperando as pessoas que vinham do outro lado do oceano. Depois da estação de ciclones, os navios de contrabando vinham de todas as direções, incluindo Ásia, Oceania e América do Norte. Em 1999, um dos amigos de Rogongo, um notório alcoólatra chamado George Ponapari, foi acometido por uma crise de saúde muito séria. Minha perna esquerda estava doendo muito, então fui consultar um médico particular. Após examinar Ponapari, os médicos marcaram uma operação para a semana seguinte. Ele sentiu o medo da morte caindo sobre ele. Mas a morte teria que esperar. 2 dias antes da sua cirurgia, uma amiga preocupada levou Ponapari para visitar uma igreja vibrante na região de Suva. Ele foi recebido pelo Ministério de Oração e oraram por ele. O poder divino passou como uma onda através de seu corpo enfermo. Quando fui ao hospital, não tinha nada de errado com a minha perna. Ele levou esse testemunho à sua vila, de como o Senhor o tinha curado. Assim que ele voltou da cidade, ele me contou o que tinha acontecido com seu joelho. Sou um homem transformado. Não bebo mais. O impacto dessa obra divina foi imediato. E muitas pessoas corresponderam, entregando seus corações ao Senhor. O que aconteceu aqui, famílias inteiras, a salvação vinha sobre elas. Então eles me confirmavam que toda a família queria mudar, para que com essa mudança tivessem autoridade para expulsar os demônios, sempre que fosse necessário. E os demônios nunca mais voltaram. Penny Sorowale também sentiu o feitiço desaparecendo. Quando recebi Jesus como meu Salvador, minha vida mudou. Aí percebi que tinha sido enganado pelo diabo. Esta revelação levou o clã Sual a romper o antigo pacto com os Veili. Todos os sacerdotes pararam de andar no fogo e nascemos de novo pelo poder do Espírito Santo. Temos visto o poder de Deus impactando o Evangelho nessas vilas.
80 ou 90% das pessoas nessa vila estão indo para a igreja. Eles simplesmente amam ouvir o ensino da palavra de Deus. Não há mais drogas, não há mais fumo, não há mais maconha, não há mais roubos. Mesmo o infame traficante Rogongo foi arrebatado pela onda de transformação. Agora percebo que nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Seguir as palavras de Deus. Quando eu o vejo, sabendo como ele era antes, para mim isso é maravilhoso. E viver com Deus todos os dias, né? É impressionante. Encorajados por esses desenvolvimentos, mas não satisfeitos, os anciãos da vila mantêm uma vigília perante o Senhor. Nós temos orado todos os dias, às 4 horas da manhã. E nós temos orado para que o Senhor haja em nossas vidas. E ao que tudo indica, Deus tem correspondido. Eu era um homem doente, eu sempre ficava doente. Quando fui transformado, nunca mais fiquei doente. Todos nós temos aqui uns velhinhos que deveriam estar mortos há muito tempo e agora eles parecem novos, estão tão saudáveis. Quando a economia nacional despencou depois do violento golpe de Estado em maio de 2000, a sorte de Hakua começou a melhorar. As pessoas estavam dizendo que a economia caiu, mas aqui nessa vila, o dinheiro começou a aumentar. Um novo centro comunitário está sendo construído com fundos doados por um dono de um resort vizinho. A oração tem poder. Nós podemos ver e podemos sentir a mudança. O sopro de Deus tem avivado até a terra e o mar. Podemos ver as frutas chegando em cada estação. Árvores que antes não davam fruto, começaram a dar fruto agora. E temos visto também no mar os peixes que normalmente não conseguimos pegar em nenhuma estação do ano. Agora estão chegando. O Recife essencial de Hakua voltou a viver. As pessoas começaram a correr e dizer sim. Estão aparecendo. Corais novos. Surgindo em meio aos corais mortos. Corais novos estão aparecendo. E podemos ver aquela coisa branca no coral. É como se fosse uma flor. O poder de transformação do Evangelho de Jesus Cristo trouxe tudo isso para nós. Hoje, esse poder transformador é percebido em toda a nação. Nós temos mais de 40 mil membros espalhados em toda a nação e a igreja ainda está crescendo. Por meses, o reino de Deus tem sido inundado por fijianos de todas as procedências. Muitas pessoas estão aceitando a Jesus em todos os cultos que realizamos. Centenas de pessoas estão se convertendo. As pessoas vêm chegando aos milhares. O local está repleto de pessoas. Há um desejo forte por Deus nessa nação agora. Em setembro de 2003, esta fome foi manifestada publicamente numa campanha ao ar livre conduzida pelo evangelista alemão Reinhard Bonke. Na última noite, havia mais de 120 mil pessoas que vieram para a reunião. E isso representa aproximadamente 10% da população de Fiji. Milhares vieram para o Senhor, centenas de pessoas. A comunidade indiana de Fiji também está demonstrando fome por uma nova experiência espiritual. No final do ano de 2002, os pastores hindus fijianos tiveram seu primeiro café da manhã de oração para decidir como reagir a esse mover. Estavam desafiando uns aos outros para fazerem a colheita. Eles disseram que o povo deles estava pronto para Jesus. Muitos estão respondendo a uma onda de curas recentes e extraordinárias. Eu vejo esses milagres e a notícia se espalhando. E Jesus tem poder. Eu venho de uma procedência hindu muito forte. Meu pai era um sacerdote hinduísta. A fé de Suman Lata foi colocada à prova quando sua filha, Kavita, aos 6 anos de idade, contraiu uma doença ocular muito dolorosa que poderia causar cegueira. Todo mês eu ia consultar os médicos. Eu ia lá e os médicos me davam apenas uma pomada. Foi uma rotina que ela seguiu por 18 anos. E não há cura em nenhum lugar do mundo. Finalmente, sentindo-se traída pela medicina institucional e por seus deuses hindus, Suman levou Kavita para receber oração numa igreja vizinha. E no 3º dia, ela começou a enxergar.
e Kavita foi curada. Até levei-a para Nova Zelândia para fazer um check-up e os médicos disseram que não tinha mais Elsa, não tinha mais nada. E dali por diante, eu e toda a minha família, meu marido, tenho 3 filhos. Nós todos nos convertemos ao cristianismo. E a história de Suman não é a única. No meio dos indianos de Fiji, há um grande avivamento. E há um crescimento tremendo nas igrejas, especialmente nas igrejas indianas. Muitas pessoas em Fiji estão se convertendo ao cristianismo. Muitas. As pessoas têm sentido que esta é a hora H de buscar a Deus. Agora, quando um membro da família se converte, a família inteira vem conhecer ao Senhor. Creio que há uma onda de Deus descendo sobre esta nação. Deus está movendo como nunca antes. Essa torrente gloriosa, além de envolver centenas de hindu-fijianos esperançosos, também atingiu as tropas de elite, cujas ações na primavera de 2000 praticamente extinguiram essa esperança. Nosso trabalho inclui todas as 14 prisões, incluindo a ilha de Neucaulau, onde os colíderes de maio de 2000 estão presos agora. Apohan Casey, um capelão da Associação de Presos, está lá desde o início. Nos primeiros dias, eles não tinham muita esperança. Havia muito medo. E havia muita incerteza. Estavam perto de nós, mas não conversavam. Os primeiros 3 ou 4 domingos, quando estive com aquelas pessoas, 40 delas, sentíamos, percebimos no nosso espírito, discernimos o ódio no coração deles. A falta de perdão, a dureza de coração, as mágoas que eles tinham, a vingança, dava para sentir. Você desertou aquele esquadrão para estar aqui? Talvez sim, talvez não, mas de algum modo estou lutando pelo meu país e pelo meu povo, é por isso que estou aqui. Muitos fijianos abandonam o país. Se eu morrer executado pelo que eu fiz, não tem problema. Fiz a minha parte. Eles sabiam que era um caso muito sério e que isso envolvia uma revolta. No começo de 2001, o amor profundo e persistente de Deus começou a fazer sua obra. Um por um, estes soldados durões e orgulhosos se renderam mais uma vez. À fraca luz das prisões de Suva e Neucaulau, eles renunciaram para sempre suas tentativas rebeldes de mandar em seus próprios corações. Nas palavras de um guarda cheio do Espírito, foi uma limpeza total. Ele falou que todos que foram encarcerados ali deram seu coração a Deus. E agora são homens novos ali atrás das grades. Dava para ouvi-los cantando com todo o seu coração ao Senhor. Cantando coros de aleluia. Estou tão feliz porque pertenço a Jesus. Jamais servirei a outro Deus. Com lágrimas caindo dos seus olhos. As pessoas passam por aqui e se não sabem que é uma prisão, acham que há uma igreja aqui dentro. Nenhum olho fica seco naquela prisão. É apenas a presença do Senhor que está ali. Há notícias de que mesmo o infame mentor do golpe de Estado, George Spade, se converteu genuinamente. E posso testificar que George experimentou uma radical transformação na sua vida. Toda semana, quando vamos até lá, ele está sempre na palavra, lendo e louvando ao Senhor. Enquanto o progresso espiritual dentro das prisões de Fiji tem sido gratificante, o trabalho do lado de fora tem se mostrado mais desafiador para os cristãos locais. Indianos por toda a nação viviam sempre com muito medo. Sentiam pânico. Sentiam-se párias, que eram alvos de abusos. E isso trouxe muito medo entre os indianos na época do golpe. Um mês após o golpe de Estado, os líderes da igreja conclamaram um dia nacional de oração e arrependimento. Apesar de estarem debaixo de lei marcial, quase 5.000 pessoas apareceram, incluindo 167 varejistas indianos, cujas lojas haviam sido destruídas ou vandalizadas. Olhamos nos seus olhos e nos ajoelhamos diante deles. E sabe, foi eletrizante. Todos estavam quebrantados e havia gemidos por todo lado. A igreja
Na verdade, tem um papel para cumprir, porque isso transforma as pessoas, a comunidade, como nenhum outro sistema consegue. Gostaria de ver nossa nação crescendo em reconciliação entre todos os povos de Fiji, mas isso só é possível pela oração. Vamos trazer harmonia e paz e alegria de volta para esta nação, como era antes. Claro que para uma nação estraçalhada por racismo e violência, apenas falar sobre o amor de Deus não é suficiente. Agora há um novo coração na sociedade. E agora estão vendo o efeito do cristianismo. Esta fé visível tem se manifestado recentemente com os fijianos cristãos, ajudando seus vizinhos indianos a reconstruir lojas, replantar fazendas e obter os serviços sociais que necessitam. E as pessoas estão começando a perceber isso. Então, as pessoas estão recobrando o juízo. Tem se falado muito em reconciliação e há muita ação em favor dessa reconciliação, o que com certeza é uma grande ajuda. Eu ando muito de táxi. E quando ando de táxi, o motorista é sempre um fijiano hindu. O jeito que ele fala comigo e o jeito que conversamos agora, eu sei. Isto é resultado do que Deus está fazendo nesse país. Realmente, evidências da mão curadora de Deus podem ser vistas por toda a nação. Menos pobreza, menos mendigos nas ruas, menos meninos de rua. Agora todas as crianças estão indo para a escola. A criminalidade também está sob a mira do poder divino. Quando os cristãos de um bairro problemático descobriram que o governo não tinha recursos para combater o número crescente de roubos, eles saíram às ruas em oração. Depois de algumas semanas, a polícia constatou que houvera uma queda na criminalidade. Havia crimes fora daquela área, mas não naquele bairro. Se quisermos mudar as pessoas, seu comportamento no dia a dia, teremos que mudá-las interiormente. Mudança, é claro, é uma especialidade divina. Quando Deus se faz presente no coração humano, a consequência inevitável é a alegria irreprimível. Você anda pelas ruas e as pessoas estão sorrindo. Isso não acontecia 12 meses atrás. Hoje vejo sorrisos de orelha a orelha, algo que não via antes. Estou muito feliz. Isto não significa que Fiji se tornou um paraíso livre de qualquer problema. Nós ainda nos resta um longo caminho a percorrer. Gostaria que as pessoas fossem arrancadas da pobreza. Com 25% do país vivendo na pobreza, Andiazena Thathau tem uma tarefa árdua. Ela possui também uma fonte de força impressionante. Todas as manhãs, eu lanço todos os meus fardos perante o Senhor e convido o Espírito Santo para me guiar. Ele nunca falha. A economia de Fiji tem mostrado sinais de uma nova vitalidade. Está se recuperando muito rapidamente, tão rapidamente que é inacreditável. As coisas têm melhorado muito, muitas indústrias estão voltando para o país. Todos os turistas estão voltando e lotando os hotéis. As importações aumentaram e isso reflete o fato de que nossas vendas têm melhorado muito. Os bancos têm mais confiança em nós. De acordo com os relatórios do Banco Central, estamos progredindo. Então agora podemos dizer que realmente estamos numa situação bem melhor. Estamos indo até bem. Muito melhor até do que pensávamos originalmente. O motivo disso é que há homens e mulheres de Deus à frente que estão liderando essa nação. Então, no ano que vem, estamos esperando um crescimento ainda maior. Se esse país quiser se tornar um país bom, digamos um país próspero, um país melhor, deve permanecer em Deus. Temos que andar onde Deus quer que andemos. A área rural representa a linha de frente da batalha de Fiji por prosperidade. A vila de São Beto, localizada à sombra de alguns dos resorts mais luxuosos do país, é um excelente exemplo. Apesar dos esforços herculeanos dos anciões, pastores e professores locais, o padrão de vida continua deteriorando. Então, o que está errado? Antes, quando contaram a história, essa vila tinha muita comida. Agora é muito raro ver qualquer tipo de comida. Não há renda.
Sentindo que essas dificuldades podem ser causadas pela falta de fidelidade para com Deus, muitos moradores da vila estão voltando seus olhos ao céu. Sabemos que não há outra maneira de transformar esse vilarejo. Nós sabemos, é o que a Bíblia diz, só há um caminho, como Jesus disse. Ele é o único caminho, ele é a única verdade e ele é a única vida. O que você está vendo aqui hoje à noite é uma tendência, é algo novo e que está quase se espalhando como um fogo por todo o país. Outros gritos por socorro divino têm ecoado através dos sangrentos planaltos de Narasorri. Vuniani Nakayatha, um pastor de Suvo, criado na região, viu a vila passar por décadas de tumultos sociais. Mesmo antes disso, havia práticas de feitiçaria aqui nesta área. As vilas chegaram a um ponto onde os relacionamentos eram quebrados. Os estragos estavam realmente, afetando a vila. Uma situação semelhante estava fervilhando na ilha de Nairai, aproximadamente 160 quilômetros ao leste. Havia um mal muito grande, aqui na vila. Localizada no turbulento Mar Coro, a ilha contém 6 vilas, incluindo a comunidade costeira de Touvu Lailai. Havia muita pobreza e as pessoas não eram felizes e brigavam entre si. Com o solo improdutivo e o recife moribundo, não restavam muitas alternativas para alimentar a ilha. Naquela vila em particular, não havia peixe. Por 55 anos, eles não tinham visto esses peixes, que eles falam que são deles. No começo dos anos 60, as águas das fontes de Nuco tornaram-se um caldeirão tóxico de feitiçaria, matando as plantações ao redor e causando debilitantes lesões cerebrais. Era meio-dia quando a água ficou mais branca e todos que estavam nadando no rio tiveram que fugir. À medida que as décadas passavam, os problemas de Nuco aumentavam. Finalmente, na primavera de 2003, o povo decidiu dar um basta. Eles me procuraram e disseram, queremos resolver isso. O que devemos fazer? Eu disse, bom, temos que falar com Deus sobre isso. Tivemos uma reunião tribal e todos das vilas vizinhas vieram para essa reunião. Todos confessaram e identificaram os pecados de seus ancestrais, as guerras tribais, o derramamento de sangue e feitiçaria. Aquilo, para nós, foi um tempo poderoso, sabe? A assembleia solene durou vários dias, tomando a primazia entre todas as outras atividades e se estendia das 9 da manhã até a meia-noite. As pessoas lamentavam por 4 ou 5 horas. Clamando ao Senhor Deus, colocando seus rostos em terra. Em Touvu Lailai, um processo idêntico de limpeza espiritual se desabrochou através do ensino bíblico do professor metodista Inossi Vono. Ele preparou os corações, as mentes e as almas das pessoas, através da palavra de Deus e também consultando os membros das comunidades. Se eles querem o novo nas suas vidas, que é Jesus, então eles têm que limpar todas as coisas velhas. Então essa obra nas vilas, onde as pessoas estão se voltando para Deus, trazendo todos os ídolos e feitiçarias e buscando a face de Deus, orando e jejuando, isso é novo. Chefes tradicionais, que ainda detêm influência significativa na sociedade fijiana, estão cada vez mais na vanguarda desse renascimento espiritual. Ratu George Maivalili, membro do Senado fijiano, preside o maior distrito da nação. Eu tive uma reunião com todos os meus chefes. Quero que vocês vão a todas as tribos. Queria a purificação de todas as famílias, de todas as tribos e de todos os clãs. Nós faremos isso juntos, como povo, para o Senhor. Em janeiro de 2004, o governo fijiano levou isso adiante ao instituir um ano de oração oficial. Os cidadãos foram orientados a observar a ocasião, separando pelo menos uma semana para reconciliar relacionamentos quebrados. As pessoas deveriam primeiro se arrepender e se reconciliar uns com os outros. Teriam que trocar a aliança antiga por uma aliança nova com Deus. O catalisador é a presença de Deus. E eu estou animado.
estou animado para ver o que o Senhor vai fazer, para transformar o meu povo completamente. Embora os fijianos estão começando a reconhecer a ligação entre intimidade espiritual e saúde social, um rompimento total com suas práticas antigas está longe de se realizar. Nós abandonamos o canibalismo, mas ainda há outras coisas. O culto aos deuses ancestrais, por exemplo, ainda existe. Em lugares como Nabu Tau Tau, uma pequena vila no interior chuvoso da ilha principal de Fiji, a falta de uma limpeza completa tem custado caro. Filimone Nauau Abulavo é o chefe principal de 7 vilas de Nova Tusila. Ele é também o bisneto do chefe responsável por um dos atos mais infames na história de Fiji. Parece que nos tornamos escravos das coisas erradas que fizemos. Embora a região seja ricamente tropical, a vegetação em volta de Nabu Tau Tau é escassa. E o pessoal da vila ainda tem que recorrer à caça para se alimentar. No final do ano de 2003, a vila ainda não tinha eletricidade. As crianças tinham que andar 24 quilômetros para a escola mais próxima. Muitos acreditam que os males de Nova Tusila estão ligados ao destino do missionário wesleyano Thomas Baker. Nascido em East Sussex, Baker recebeu a missão de ir para Fiji no dia 5 de abril de 1859. Sua esposa ficava nervosa com suas incursões ousadas ao interior. Eu penso muito em você e nas crianças, especialmente Alice. Eu não tenho medo dos nativos e esperamos fazer-lhes o bem. Dê um beijo nas crianças por mim, em todas elas. E diga-lhes que orem por mim. Se eu conseguir realizar isso, eu serei o leão do dia. É evidente que o intrépido missionário sentira uma premonição do que estava para acontecer. Pensava que Fiji ainda não manchara suas praias com o sangue de um missionário. Seria eu o primeiro? Antes de se preparar para dormir, Thomas Baker orou ao Senhor na presença dos moradores da vila. Um dos seus auxiliares observou luzes se movendo em direção à vila enquanto Baker dormia. Um chefe das redondezas mandou avisar que queria o missionário morto. A manhã fatal estava brilhante e clara, mas a terra ainda estava em trevas. Naquela região, o porrete e os deuses antigos ainda reinavam. Quando Baker viu um número incomum de homens armados se dirigindo para Nabu Tau Tau, sabia que corria perigo. Vamos logo, senão seremos mortos. Mas era tarde demais. Quando já se aproximava da vila, Thomas Baker e seus companheiros fijianos foram fatalmente emboscados por 30 guerreiros, empunhando porretes e machados de cabos compridos. Vendo o missionário caído, uma senhora idosa chamada Nassima saiu de sua cabana trazendo um frasco de óleo de coco. A mulher implorou que o corpo não recebesse o tratamento usual, profetizando que esse ato maligno traria uma maldição sobre a vila. No final, seus avisos foram ignorados. Em novembro de 2003, os habitantes das vilas de Nova Tusila, ainda inquietos em seus corações, se prepararam para alcançar a pureza e liberdade que por tanto tempo lhes havia escapado. À medida que o povo da vila continuava se acertando com Deus, centenas de espectadores e jornalistas internacionais chegavam para o evento principal. Estava na hora de receber os descendentes do reverendo Thomas Baker. Eu aceito esse presente de boas-vindas das pessoas de Fiji e desta vila com muita honra.
Este é o momento que todos nós viemos testemunhar aqui no ano de 2003, com a presença do primeiro-ministro da nossa nação, o honorável Laisenia Qarase. Esta reunião será lembrada por um longo período nos anais de Fiji. Aqui, nessa região isolada de nosso país, bem no interior, uma grande tragédia teve lugar há muitos anos. Ecoou pelos séculos, manchando todas as gerações, com culpa e remorso. Viemos aqui para encerrá-la de uma vez para sempre. Uma parte importante desse processo é o assoro. Um ato tradicional de humilhação e confissão públicas. E quando chegou a hora de verbalizar o pedido de perdão, o chefe Nawal Abulavos deu um passo à frente para fitar o rosto dos descendentes do homem que seus antepassados haviam massacrado. Um por um, os descendentes da vítima concederam perdão, algo que Nova Tucila havia buscado por mais de um século. Aceito o seu pedido de perdão. Ofereço o meu perdão. Vocês estão perdoados. Creio que o evento de hoje veio para libertar o povo de Fiji, para que possam alcançar seu destino. No final do dia, pairava uma sensação de que algo memorável acontecera. Acho que quando eu cheguei aqui, esperava que fosse um tipo de fechamento para esse povo e para nós. E na verdade, este não é o fim. Este não é o capítulo final do livro. É outro capítulo do livro. As correntes de culpa e amargura finalmente se soltaram. Estou livre, ando livre como um homem livre. E não só eu, mas todas as famílias. Embora o desenrolar da reviravolta na vida de Nova Tucila ainda está para ser registrado, ninguém duvida que será consistente com o caráter de Deus. Quando nos preparamos da forma correta, quer dizer, se seguirmos o caminho certo, então com certeza o encontraremos. Em Nuco, a presença de Deus trouxe cura instantânea para águas que por mais de 4 décadas eram venenosas. De uma hora para outra. É incrível. Não dá para acreditar. Bom demais para ser verdade. Você pode ver aqui, nas margens do rio, isso estava morrendo. Estava tudo murchando. Mas agora o capim está crescendo de novo. E até mesmo ali atrás, sabe? Ali, nada crescia. Nada crescia. E agora você pode ver ali atrás, as pessoas estão plantando taro perto da margem do rio, o que não podia ser feito antes. E os peixes estão chegando. Atraídos pelo Senhor dos Mares, os peixes também estão voltando para Tovu Lailai. Após o culto matinal da igreja, as pessoas viram os peixes vindo, atraídos pelo cheiro. Quantos peixes você contou? Total, 3.957. Eles começaram a colocá-los nos barcos, louvando e agradecendo a Deus, porque era algo incomum. Era um grande milagre, nunca acontecera antes. E eles simplesmente começaram a dançar, onde quer que estivessem. Começaram a gritar e cantar e dançar. Um realinhamento poderoso está a caminho. A cura da terra está começando a emergir. Nós cremos em um Deus que pode operar maravilhas como essa. A prosperidade na terra, porque Deus está trabalhando, as pessoas estão se voltando para Deus e Deus está curando a terra. Em vilas como Tovu Lailai, a palavra abundância voltou a fazer parte do vocabulário local. Além dos peixes, há caranguejos também. E esses caranguejos são enormes, nunca vi igual. Não são caranguejos de tamanho normal. E em Rukwa, a terra também está sendo restaurada. A terra está dando fruto. As árvores cresciam e não davam fruto, mas agora dão.
A comunidade foi completamente transformada em um ano, menos de um ano. E o segredo desse sucesso está se espalhando. Para as outras vilas, foi um milagre. Elas creram que foi resultado da purificação, que ocorreu aqui, que quando a purificação é espiritual, isso é o que Deus faz. Quase 60% das pessoas vivem da terra. E quando viram isso, perceberam que se simplesmente voltassem para Deus, aquilo que consideravam terra árida e exaurida ainda poderia ser abençoada por Deus. Mas cabia a eles mudarem seus caminhos, e então Deus sararia a terra deles. E me perguntaram no conselho dos chefes: "Ei, o que você está fazendo?" Eu disse: "Estou devolvendo a minha terra para o Senhor." Por quê? Porque em primeiro lugar é dele. À medida que o meio ambiente de Fiji continua respondendo ao toque de Deus, até mesmo os mais experientes estão se mostrando estupefatos. Eu fiz parte de um workshop semana passada. Vieram pessoas de 11 das 14 províncias e eles não entendiam como isso estava acontecendo em 23 pesqueiros em 11 províncias. Eles comentavam isso uns com os outros, então perceberam que a mão de Deus estava sobre esses pesqueiros. Peixes que eu nunca vi antes estão começando a aparecer. Peixes que sempre foram bem pequenininhos, agora estão vindo desse tamanho assim. Esses dias, vim da minha vila, eu plantava bananas, mas antes as bananas eram desse tamanho. E agora elas são maiores que isso. Esta é a mudança. Eu sempre falo com minha esposa: o Senhor está nos abençoando, está começando a mudar. Ele está curando a terra. Havia um tipo de marisco que, se você saísse e pegasse alguns, depois você não conseguiria pegar mais nada por alguns meses. Mas agora eles saem diariamente para pescá-los. E os baldes estão cheios. Não é maravilhoso? De acordo com relatos de testemunhas oculares, estes ecomilagres normalmente são precedidos por um processo de 2 etapas. Moradores arrependidos entregam oferendas de solo e água do mar, normalmente depois de um jejum coletivo. E Deus responde enviando um sinal da sua aceitação. E em quase todos os casos, este sinal toma a forma de uma chuva repentina. Esse fenômeno divino é totalmente independente da estação do ano. Deus sempre nos mostra um milagre. Logo depois, se o sol estiver brilhando bem forte, o que acontece? Haverá chuva. Eu acho que Deus está se revelando dessa forma, mostrando o seu poder às pessoas. E isso nunca aconteceu antes. Algo maravilhoso está se desenrolando. Então, eu sei, simplesmente creio, que Fiji está passando por um processo de transformação e através do poder da oração. Esse é o dia pelo qual tenho orado, é o dia pelo qual eu tenho sonhado. Deus definitivamente tem uma participação no governo desse país. O avivamento chegou em Fiji. Deus se moveu em Fiji como um fogo selvagem no tempo dos nossos ancestrais em 1800. Nós havíamos apenas lido a respeito. Agora ele está começando a se mover novamente. É como se o céu se abrisse. Foi isso que aconteceu recentemente. Podemos sentir que já vivemos um novo dia. Sim. Um novo dia do Senhor. Sim. O poder do Evangelho, transformando pessoas, transformando famílias, transformando comunidades e até mesmo transformando a nação. Após décadas ignorando-se mutuamente, a igreja e o estado de Fiji começaram uma parceria saudável e harmônica. A igreja veio para fazer aquilo que sabemos que podemos fazer. E o governo, na verdade, tem correspondido. Agora eles começaram a reconhecer o papel da igreja na edificação da nação. O primeiro-ministro não se envergonha de ser o exemplo. Nosso primeiro-ministro, no Jornal da Manhã, estava declarando pelo rádio que a igreja deveria ajudar o Estado. Falou isso no noticiário. E então eu vejo que o papel da igreja é tão vital na construção da nação. E eu vejo que o Evangelho é a própria fundação sobre a qual a sociedade se constrói. A história de Fiji é a história de uma igreja livre para viver a plenitude de seu chamamento. Uma igreja transbordando para atingir cada aspecto da vida humana. Deus é o Senhor de tudo.
Ele é o Deus da política, é o Deus dos negócios, ele é o Deus da igreja. Ele é o Deus daquilo que os fijianos chamam de Vanua, que significa as pessoas e a terra. Então, qualquer coisa que estiver fazendo, como homem de negócios, político, professor ou médico, em todas as áreas da vida, qualquer coisa que estiver fazendo, isso é meu ato de adoração a Deus. Porque a adoração nesse sentido não se limita às 4 paredes da igreja, àquilo que fazemos aos domingos. São todas as atividades durante as 24 horas do dia que devemos dar a Deus para a sua glória e seu louvor. Se fizermos isso, então isto é o céu. É o céu. À medida que sua fé aumenta, os fijianos começam a ver o que Deus pode fazer, até mesmo através de suas próprias histórias. Eu creio que Deus está levantando Fiji nesta hora, como modelo de sua graça, para ser transmitido por todo o mundo. O espírito de ciúme está sumindo. O espírito de raiva, de rebeldia, de divisão está saindo das nossas vidas. E eu creio que, se o resto do mundo puder ver isso, então, pelo menos, o que Deus fez em Fiji beneficiará o resto do mundo. Realmente cremos que é a nossa vez de levar o Evangelho aqui de Fiji para outras ilhas do Pacífico. De fato, há evidência de que as brasas do avivamento estão começando a se espalhar, mais notavelmente pelo oeste das Ilhas Salomão e no país vizinho Vanuatu. Como Fiji, essas nações sofreram por longos anos, debaixo do peso esmagador da superstição, pobreza e instabilidade política. Em outubro de 2002, a sorte de Vanuatu teve uma virada dramática para melhor. Num discurso nacional televisionado, o primeiro-ministro Edward Natapei rejeitou contundentemente a feitiçaria e idolatria. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo e pelo poder do sangue de Jesus Cristo, eu renuncio à adoração a deuses malignos. Eu renuncio às alianças com espíritos malignos e poderes demoníacos. Eu renuncio todas essas ações e adorações a ídolos e espíritos de deuses malignos. Com a plateia absorvendo cada palavra, o primeiro-ministro concluiu com uma declaração extraordinária. Eu, o primeiro-ministro de Vanuatu, hoje, em favor das pessoas da República de Vanuatu, faço essa aliança com o Deus poderoso. 1. Nós o reconhecemos como o único e verdadeiro Deus. 2. Nós o reconhecemos como o único Deus em quem Vanuatu confia. 3. Nós reconhecemos o Senhor Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador pessoal. 4. Nós reconhecemos o poder e o mover do Espírito Santo nas nossas vidas e na nação de Vanuatu. Também declaro nossa lealdade de não servir nem honrar nenhum outro Deus, a não ser o Deus Pai, Deus Filho e Deus o Espírito Santo. Deus Todo-Poderoso, eu, o primeiro-ministro, entrego a nação nas tuas mãos poderosas. 13 meses depois desse divisor de águas espiritual, George Sokomano, primeiro chefe de Estado de Vanuatu, ousadamente incitou os legisladores do país a entregarem suas vidas a Jesus. Muitos o fizeram. E hoje estão presidindo uma época de calma política sem precedentes. Assombrados pela presença transformadora de Jeová, os fiéis de Fiji nem conseguem formar frases articuladas. Realmente não dá para explicar isso sem Deus. Cada um de nossos pedidos de oração foram respondidos. Isso é tremendo. Para mim é uma alegria e um privilégio poder fazer parte do que Deus está fazendo. Eu creio, nós cremos que o melhor ainda está por vir. Queria poder viver mais uns 30 anos. Eu enxergo a tremenda oportunidade que está diante de nós agora. Deus está capacitando a igreja, talvez para a última batalha. Creio que Ele está preparando o mundo para a volta de Jesus Cristo. Se a obediência entusiástica de Fiji for espalhada às nações, aquele dia talvez não esteja muito distante. A reviravolta foi tão rápida. Foi uma questão de meses. É praticamente algo que acontece imediatamente. Oramos agora e acontece agora. É assim que nos sentimos. Este é o momento do qual os profetas sempre falaram. Coisas novas acontecerão. Há uma nova onda, um novo vento soprando.
Virou tudo de pernas pro ar. Mudança. É um novo dia para Fish. É inacreditável, mas está chegando. Eu apenas louvo a Deus. Eu apenas louvo a Deus pelo que Ele está fazendo aí. E não há nada mais, não há nada mais para fazer, nada mais para dizer, a não ser isso. Tu nos respondes com temíveis feitos de justiça, ó Deus, nosso Salvador, esperança de todos os confins da terra e dos mais distantes mares. Salmo 65, 5. Quando eu era um jovem pregador, mais de 20 anos atrás, eu sempre acreditei em avivamento nacional. E uma das passagens mais conhecidas, que sempre vem à minha mente, fica em Isaías 11:9, que diz que, como as águas cobrem o mar, a terra se encherá do conhecimento do Senhor. Eu sempre criei em avivamento da nação. Mas um dos elos que faltam para o avivamento nacional é o ajuntamento do corpo de Cristo. Jesus, quando orou em João 17:21, disse: Pai, que sejam um, como nós somos um, para que o mundo creia que tu me enviaste. E em João 13:35, Jesus disse que o mundo saberá que nós somos seus discípulos, se amarmos uns aos outros. Um dos principais atrativos da primeira igreja de Jerusalém, que fazia com que as pessoas fossem acrescentadas sempre, era o amor e a preocupação que tinham uns com os outros, levando-os realmente a se importar
com o seu próximo. A Bíblia diz que onde há amor e unidade, Deus ordena a sua bênção. Deus não pode abençoar um lar dividido. Deus não pode enviar sua bênção ou ordenar sua bênção a uma igreja dividida ou a uma nação dividida. Onde há amor e unidade, Deus sempre ordena suas bênçãos. Eu me lembro dos meus 2 filhos, quando eram pequenos. O mais velho se chama Joe e o mais novo é o Absalome. E às vezes, quando eu chegava em casa, eu via que o meu filho mais novo estava sempre meio infeliz. E eu lhe perguntava, qual o problema, filho? E ele sempre olhava para mim e dizia, o Joe fez isso e aquilo. E eu ia e falava com o Joe. E conversava com ele. E Joe me contava o seu lado da história, dizendo, não, pai, foi ele que começou tudo. Então havia uma discussão na família e começavam a brigar. Enquanto eles brigavam, eu sabia que o que eles queriam era que eu tomasse partido. E eu sempre dizia, filhos, vocês têm que entender que são irmãos e têm apenas um pai. Não estou aqui para tomar partido, estou aqui para tomar o controle. Porque sei que uma das funções de pai, é manter a paz na família. E em segundo lugar, também trazer a estabilidade à família. E na família, tem sempre um dos membros que quer perturbar e tirar a paz da casa. Então nossa responsabilidade, como pais, é manter a paz na família. O que se aplica no contexto da família, também se aplica na igreja. E na família da igreja sempre tem alguém que quer perturbar a paz e que tomemos o seu partido. Então, temos sempre que aumentar nosso círculo de amor, porque temos que acomodar todo mundo no nosso círculo de amor. Temos que entender que a vida é muito curta e não podemos continuar sendo inimigos uns dos outros. Jesus disse que quando você vem ao altar para oferecer seu sacrifício e você não tem um bom relacionamento com seu irmão, você tem que deixar o seu sacrifício no altar e ir se reconciliar com seu irmão antes de oferecer seu sacrifício. E na oração do Pai Nosso, Jesus falou, quando ele ensinava a seus discípulos, ele disse, Pai Nosso, olha, perdoe-nos, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Quando nós pedimos o perdão de Deus, temos que nos basear no fato de que já perdoamos aqueles que pecaram contra nós, ou que nos magoaram. Se não estamos dispostos a perdoar aqueles que nos magoaram, biblicamente não temos o direito de pedir perdão a Deus pelos pecados. Então, precisamos nos reconciliar com os nossos irmãos e com nossas irmãs em Cristo. E como você sabe que realmente perdoou uma pessoa que lhe magoou muito? Eu vou te dar uma dica. Você pode ter certeza realmente que perdoou alguém que lhe magoou muito quando você sente compaixão pela pessoa. Quando ora por ela ou quando conversa com ela. E você sente que aquela ferida não está mais ali. E há uma compaixão que flui de seu coração em direção à pessoa que há pouco tempo era sua inimiga. E quando Jesus olha para uma cidade, acho que foi Ed Silvestre que disse, ele só vê uma igreja. E esta é a igreja de Cristo. Nós apenas o adoramos em congregações diferentes. Então eu creio que precisa haver uma mudança de paradigma em nossa mentalidade. Largando o que chama de mentalidade denominacional para assumir uma mentalidade ou perspectiva do reino. Então precisamos nos tornar buscadores do reino, sonhadores do reino e pensadores do reino. Na minha cabeça só há pensamento sobre o reino. Quando eu evangelizo e quando eu faço discípulos, não é minha intenção fazer com que sejam parte da minha igreja local.
Mas a principal preocupação do meu coração é que eles entrem no reino de Deus. E que eles aprendam a andar priorizando o reino do Pai. Precisa haver uma mudança de paradigma na nossa mentalidade. Porque quando temos essa mentalidade do reino, nós veremos o corpo de Cristo na cidade. Veremos a igreja na cidade como o corpo de Cristo. E isso vai eliminar a nossa competição. Então, ao invés de competirmos uns com os outros, como sabemos que somos uma família, vamos realmente desejar complementar uns aos outros, para a glória de Deus e também para o reino de Deus. Eu me lembro quando Pedro saiu para pescar e o barco dele quase afundou naquela manhã. E então ele olhou para o lado e viu alguns discípulos. Estavam pescando, porque alguns eram pescadores. E o que fez Pedro? Ele assinou para aquelas pessoas, para que elas viessem e compartilhassem daquela colheita que ele fizera naquela manhã. Eu creio que esta é hora para acenarmos para os nossos irmãos. É hora de estendermos as mãos aos nossos irmãos, não somente aos do nosso círculo, mas também aos do corpo de Cristo da nossa cidade, aos membros de outras igrejas e até mesmo aos membros da comunidade como um todo. Eu me lembro de uma história muito interessante que li há alguns anos. Era sobre as Olimpíadas Especiais. Essas Olimpíadas eram especiais porque eram as Olimpíadas que juntavam todos os deficientes do mundo inteiro. E então, eles começaram com uma corrida de 50 metros, uma corrida. E então, todos estavam alinhados e todas as pessoas ali no estádio, todos assistiam. E foi aí que eles se alinharam. E o homem que tinha que vir e dar o sinal para que eles pudessem começar a corrida estava ali e todos estavam tomando suas posições. E ele disse: em suas marcas, prepare-se, prontos, vão! E eles correram. E sabe, eles correram e alguns tinham mãos atrofiadas ou pernas atrofiadas. E eles olhavam por ângulos diferentes, mas todos estavam correndo em direção à fita. E perceberam que um estava correndo na frente de todos os outros. E as pessoas começaram a bater palmas e torcer para ele. E ele estava apenas a 10 metros da linha de chegada. E para a surpresa de todas aquelas pessoas que torciam, ele parou por completo. E todos começaram a se perguntar, por que ele parou assim? E para a surpresa das pessoas, ele olhou para trás. E até mesmo a pessoa que estava em segundo lugar atrás dele também parou. E o de trás, e o outro também. E olharam para trás e viram um cara que estava em último lugar e com muita dificuldade. Então o que eles fizeram? Todos eles voltaram e pegaram esse homem com dificuldade. E todos correram juntos até a linha de chegada, complementando uns aos outros, compreendendo que somos uma família. Não somos inimigos uns dos outros. Somos uma família. E só temos um inimigo em comum, que é o diabo. E por muitas vezes nós jogamos pedras uns nos outros, apontamos dedos uns para os outros. E às vezes não percebemos que o único que vence é o próprio diabo. Mas temos que entender que só temos um inimigo em comum, que é o próprio diabo. Então, o seu irmão, ou sua irmã, sua esposa, sua esposa, ou até mesmo o pastor de outra igreja, sabe? Ele não é seu inimigo. Ele é seu irmão. Ela é sua irmã. E eu realmente creio que se tivermos o coração como aqueles deficientes, creio de verdade que poderemos nos complementar e edificar uns aos outros para o reino de Deus. Eu lhes darei essa manhã alguns passos que trarão unidade para a cidade ou para a nação. Número 1, eu creio que o primeiro princípio seja a oração. Passo número 1 é a oração. A oração produz intimidade. Produz intimidade com aquele a quem você ora, que é Deus.
também produz intimidade com a pessoa com quem você ora, que pode ser seu cônjuge, pode ser seu parceiro de oração, ou pode ser seu líder de célula. Os líderes da sua igreja também produz intimidade com aquele por quem você ora, que pode ser seu inimigo. E a melhor maneira de derrotar seu inimigo é se tornar amigo dele. Porque quando você se torna amigo do seu inimigo, ele não é mais seu inimigo. Ele se torna seu amigo. Então realmente creio que o primeiro passo é a oração, o lugar de intimidade, o lugar da comunhão. Olha, a qualidade da sua vida devocional sempre determinará a qualidade de seu estilo de vida. E a qualidade do seu estilo de vida determinará a qualidade do seu ministério. E a qualidade do seu ministério determinará a qualidade das pessoas às quais você está ministrando. Então tudo gira na vida devocional. E é por isso que sempre acreditei que todo líder cristão, todo cristão tem que desenvolver uma vida devocional constante com o Senhor. Eu acho que foi Billy Graham que enumerou as chaves para um evangelismo eficiente. Número 1 é a oração, número 2 é a oração, número 3 é a oração e número 4 é a oração. Edwin Owen disse, quando Deus está para fazer alguma coisa, numa nação, numa cidade, em primeiro lugar, ele sempre desperta o seu povo para a oração. E acho que foi Steve Augsburg que disse que as chaves para o evangelismo agressivo são estas: olhos marejados, joelhos dobrados e um coração quebrantado. E as palavras de Bob Pierce, que foi fundador da Visão Mundial, ele disse, Senhor, quebrante meu coração com as mesmas coisas que quebrantam teu próprio coração. Quando você vê uma pessoa vivendo no pecado, no seu país, na sua cidade, como você se sente? Está sempre julgando e criticando? Ou você passa um tempo orando por elas? Como se sente quando vê um usuário de drogas aí nas ruas? Como se sente quando vê uma prostituta? Você aponta o dedo para ela e depois empurra de lado? Ou você sempre pede que Deus quebrante o seu coração com as mesmas coisas que quebrantam o coração de Deus? Então eu vejo o primeiro passo para a unidade, que é abrir o espaço para a oração. Há um ditado que diz o seguinte: a família que ora junta, permanece junta. Até mesmo a igreja que ora junta, permanece junta. Sabe, quando falamos de unidade, não estamos falando de uniformidade. Se você quer ver uniformidade, pode ir para o exército para ver os militares. Eles têm o mesmo tipo de uniforme. Vá às escolas e aos hospitais e veja as enfermeiras usando o mesmo uniforme. E isto é uniformidade. Eu não falo de uniformidade, e sim de unidade. É a fusão dos nossos corações. E a fusão dos nossos corações só pode ser obra do Espírito Santo. E obra de Deus, porque só Deus pode fundir os nossos corações. E quando os corações estão completamente unidos, então podemos fluir juntos, fazendo a obra de Deus. Então, temos que ser homens e mulheres de oração. Eu me lembro quando nós tivemos esse golpe político, em mais ou menos em 2000, se eu não me engano, em 2000. E aconteceu que todos os líderes estavam orando nas diversas igrejas, nos diversos lares. E a verdade é que foi a oração. Sim, foi a oração que nos trouxe a união. E quando todos estavam unidos, nós descobrimos que Deus estava nos dando a mesma mensagem. Que todos estavam recebendo a mesma mensagem. Então conversamos juntos. Então começamos a criar estratégias e ver maneiras de unir toda a nação. Mas tudo começou com a oração. E número 2, temos que estar dispostos a assumir a responsabilidade de sermos construtores de pontes. Assumir responsabilidade. Olha, a responsabilidade não é determinada pela idade. Mas a maturidade é determinada pela aceitação de responsabilidade. Temos que estar dispostos a assumir responsabilidade de construtores de pontes na nação, ou na nossa cidade, ou nas igrejas da comunidade que estamos vivendo. Eu me lembro da primeira vez que vim para a cidade de Suva
Eu era apenas um pregador do interior. E tive que mudar minha mentalidade do interior para uma mentalidade da cidade. E eu me lembro das primeiras semanas naquele lugar. E uma manhã eu estava caminhando, fazendo minha caminhada matinal, e estava orando e cheguei a um lugar e disse: Senhor, hoje eu assumo a responsabilidade como pastor dessa cidade. Não apenas o pastor dessa igreja, mas como pastor dessa cidade. Eu não percebi o impacto daquela oração, que mais cedo ou mais tarde eu veria viciados em drogas e prostitutas, crianças de ruas vindo para a nossa igreja. E aquilo foi um grande choque. Como poderemos acomodar todas essas pessoas? Mas foi o resultado da minha oração. Porque eu assumi a responsabilidade de ser o pastor da cidade. Então, continuei. Mas um passo adiante naquela oração eu disse: Senhor, eu também quero assumir a responsabilidade de ser o pastor da nação. Não percebendo que o dia chegaria em que o primeiro-ministro daquele país me chamaria para conversar. E eu era apenas um menino do interior e não sabia me comunicar com o primeiro-ministro da nação. Mas assumi a responsabilidade. Temos que aceitar a responsabilidade de sermos construtores de pontes em nossas comunidades. Quando as igrejas de Fiji se juntaram, e aquilo foi realmente tremendo, e eu sei que era o dedo de Deus. E quando olhamos para trás, tudo que posso dizer é que isso não é obra do homem, é obra de Deus. Porque nenhum de nós sabia para onde ir durante o golpe político com que todos nós nos deparamos. E só há um lugar para ir, que é Deus. E quando Deus respondeu às nossas orações e falou através dos líderes, e quando nos unimos, foi tão maravilhoso, foi tão tremendo. Como eu disse certa vez, nós, os líderes de igrejas, eram como gatos e ratos. Mas se um gato e um rato podem andar juntos, só pode ser Deus. E é maravilhoso como Deus pode fazer isso, porque nada é impossível para Deus. A Bíblia diz que as coisas que são impossíveis para os homens são possíveis para Deus. E nós percebemos que a forma como nos unimos foi obra de Deus e obra do Espírito Santo. E quando vim conversar com os líderes de igrejas, principalmente os da nossa igreja, eu disse: esse movimento de união das igrejas na cidade não é um problema para nós. Porque na nossa declaração de fé, nós escrevemos que isso é o que nós cremos. Nós cremos na unidade do corpo de Cristo. Então temos que estar dispostos a assumir a responsabilidade de sermos construtores de pontes em nossa nação, em nossa cidade, como também em nossa comunidade. Terceiro passo. Nós temos que fazer tudo como se fosse para o Senhor. E no grande mandamento, Jesus nos ensinou que o grande mandamento é amar a Deus de todo o coração e de toda a alma e com toda a força. Devemos amar a Deus de coração. E tudo o que fizermos, devemos fazer para o Senhor. Não porque eu quero que as pessoas me admirem. Não é porque eu quero me autopromover. A razão pela qual estou ajudando as pessoas, a razão pela qual eu me interesso pela sociedade, é simplesmente pelo amor ao Senhor. Sabe, a missão de Jesus era buscar e salvar os perdidos. Mas a motivação era o amor do Pai. E Paulo diz: é o amor de Deus que me compeliu. E temos que ser motivados pelo amor de Deus. E estamos fazendo isso porque amamos a Deus. E isso deve ser a motivação espiritual de tudo que fazemos. Porque amamos a Deus. E tudo que fazemos, fazemos como serviço para o Senhor. E é por isso que muita gente foi atraída pelo ministério de Jesus, por causa do seu amor pelo Pai. Número 4, nós temos que estar dispostos a aumentar nosso círculo de amor. Aumente seu círculo de amor. Isso nos leva à segunda parte do grande mandamento. A primeira parte do grande mandamento é amar a Deus de todo o coração.
a segunda parte do grande mandamento, que é amar as pessoas com fervor. Nós temos que aprender a amar as pessoas, apesar das diferenças, apesar da cor da nossa pele, apesar das profissões. Temos que aprender a amar as pessoas e aceitar as pessoas como elas são. Isso é o que realmente atraía muitas pessoas ao ministério de Jesus, porque ele sempre amava as pessoas. Ele sempre ministrava as suas necessidades e sua mensagem era sempre relevante. Então o amor é uma linguagem que fala por si própria. Eu me lembro de muitas vezes, principalmente segunda de manhã, quando eu vinha para a igreja, porque como temos cultos aos domingos, na segunda de manhã, o lugar está uma bagunça. Há pedaços de papel e toda aquela sujeira, e enquanto as pessoas estão aproveitando o seu tempo em casa, os faxineiros e obreiros vêm para limpar tudo. E então, um dia eu cheguei e vi toda aquela bagunça e pensei, onde houver gente, sempre haverá bagunça. Mas nós, como pastores e líderes, em primeiro lugar, precisamos conviver com a bagunça. E em segundo lugar, precisamos também estar dispostos a limpar a bagunça. Porque amamos pessoas, nós amamos. Por isso estamos dispostos a conviver com a bagunça. E também dispostos a limpar a bagunça. Toda segunda. Toda vez que terminamos o nosso culto ou algum tipo de evento realizado aqui na nossa sede, há sempre uma hora em que o faxineiro vem e limpa toda aquela bagunça. E estamos prontos para o novo culto. E a razão disso é o nosso amor pelo Senhor e também o nosso amor pelas pessoas. E eu vejo que esses são os dois grandes pilares bíblicos do ministério. Se tudo o que fizermos for baseado nesses dois pilares, que é o nosso amor por Deus e o nosso amor às pessoas, atingiremos a plenitude no serviço e no ministério, dando louvores e glórias a Deus em tudo que fizermos na nossa vida aqui na terra. Então precisamos aumentar nosso círculo de amor. E finalmente, devemos sempre valorizar os relacionamentos. Valorizar os relacionamentos. O cristianismo pode ser resumido em apenas uma palavra. E esta palavra é relacionamento. É seu relacionamento com o Senhor. E também seu relacionamento com as pessoas. O relacionamento com as pessoas normalmente é o mais difícil. Mas se valorizarmos um relacionamento, não cairemos no erro de quebrar aquele relacionamento tão facilmente. E nós sempre buscaremos reparar e melhorar e valorizar e fortalecer nossos relacionamentos uns com os outros. Eu entendo que relacionamentos são compostos por dois níveis. Número 1, relacionamento no nível pessoal. E número 2, relacionamento no nível ministerial. E se o nosso relacionamento for aberto, honesto, bom e saudável uns com os outros, isso nos ajudará muito em nosso relacionamento ministerial.